Olá pessoal, eu sou o professor Wagner Aguiar, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, sou professor do Acerte Concursos. Eu vim aqui para trazer um material de qualidade para vocês na área de Matemática e Raciocínio Lógico. Como é que vai funcionar? Semanalmente eu vou estar postando aqui meus vídeos comentados com questões de Raciocínio Lógico e Matemática. Serão 5 questões por semana. Essas questões, elas irão apoiar vocês, meus amigos concurseiros, no aprofundamento dessas duas disciplinas, tanto matemática quanto raciocínio lógico. Então é o seguinte, vou deixar meus contatos aqui para vocês. O e-mail é o waguiarmate@yahoo.com.br, o meu Instagram é o waguiarmate. Se você tem interesse pelas minhas aulas presencial, você pode encontrar minhas aulas no Acerte Concursos, na unidade Iguatemi, e as minhas aulas online são no site Prof. Alan Vinícius, tá certo? Então vamos começar as nossas resoluções de questões. Só para vocês entenderem, cada mês eu escolho um conteúdo. E aí, semanalmente eu posto 5 questões sobre esse mesmo conteúdo, a fim de que vocês fiquem fera em raciocínio lógico e que consigam acertar as provas, as questões de concurso, tá bom? Então vamos lá. Esse mês eu escolhi para vocês o assunto lógica proposicional, que é a vedete dos concursos públicos. Se a gente pensar em concurso público, a gente tem em raciocínio lógico para concurso público, a gente tem que pensar em lógica proposicional, mais conhecida como PEIQ. Então vamos a algumas questões aqui. Aí você deve estar se perguntando, quais são as bancas que Wagner vai trabalhar? Quais são as bancas que Wagner vai trabalhar? A gente escolheu para trabalhar aqui as principais bancas que realizam prova de concurso, ESAF, CESP, FGV, FCC e outras, tá? Mas basicamente serão essas 4. Então vamos lá. Eu trouxe uma questão da ESAF para a gente discutir aqui a questão dos conectivos, tá? Que são aqueles elementos que regulam a lógica. Veja bem, prova da ESAF, assinale a opção que apresenta valor lógico falso. Então, essa questão cobra de vocês o conhecimento dos conectivos e qual das alternativas abaixo possui o valor lógico falso. Então vamos lá. 2 ao cubo é igual a 8. Expressões matemáticas a gente pode julgar. Lembrando que em raciocínio lógico proposicional, a gente está mais preocupado com a forma do que com o texto. Então a gente não faz juízos de valores normalmente. Agora, se for expressões matemáticas, você pode julgar. 2 ao cubo é igual a 8. Verdade. E 1 mais 4 é igual a 5, também é verdade. Lembrando, no conectivo I, qual é o macete? Para ser verdade, todas têm que ser verdade. Como nós temos 2 verdadeiros, a letra A vai ser verdade. Então a resposta não é a letra A, porque a gente está buscando o valor lógico falso. Vamos lá, B. Se raiz de 8 é igual a 3, a raiz de 8 é igual a 3, falso. A gente sabe que 3 vezes 3 é 9. Vamos relembrar aqui um macetezinho. No se, então, conectivo condicional, só será falsa a proposição quando for Vera Fischer. Qual é a brincadeira? Vera Fischer é famosa. Então, se você não encontrar essa estrutura de Vera Fischer, nunca vai ser falso. Portanto, não precisa continuar a letra B, porque a gente já sabe que é verdadeiro. Muito bem. 3 menos 1 é igual a 2. Letra C, aqui dá verdade. 5 mais 2 é igual a 8. Aqui é falso. O conectivo da letra C é o ou. Observe, cada letra eu estou trazendo um conectivo. Eu não a questão no caso. O ou é a disjunção exclusiva. Para ser verdade, só um deve ser verdade. Como a gente tem um verdadeiro e um falso, então só tem um verdade. Portanto, a letra C também é verdadeira. Vamos para a letra D. Se 7 menos 2 é 5, verdade. E 5 mais 1 é igual a 7, isso vai ser falso. Beleza. Então, o conectivo é se, então. No se, então, já expliquei para vocês que Vera Fischer é famosa. Ou seja, é uma brincadeira para lembrar que V com F dá F. Portanto, Vera Fischer, famosa. A resposta é letra D de dado, tá certo? Eu vou fazer a letra E. Normalmente em matemática eu costumo dizer o seguinte: quando você encontra a resposta correta, não precisa testar as outras, tá? Você está seguro na teoria, seguro no macete, não precisa testar as outras. Eu só vou fazer a letra E aqui,
porque é uma questão que vai contribuir para a nossa revisão aqui. Mas no concurso eu sugiro parar na letra D e ir para a próxima questão. Mas vamos tentar aqui a letra E para dar uma revisada. 3 ao quadrado é igual a 9, isso aqui é verdade. Pessoal, a expressão se, somente se, ela está associada ao conectivo bicondicional, que é essa seta em dose dupla. E aí como é que você decora isso? Tem se aqui e se aqui. Lembre que tem dois se's, é como se fosse duas setinhas. Então isso aqui é bicondicional. Raiz cúbica, aqui é um 3, tá? A raiz cúbica de 8 é 2, verdade. Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Portanto, no bicondicional, revisando a regra, para ser verdade, os valores lógicos têm que ser iguais. Ou V com V ou F com F. Como você tem dois verdadeiros, a resposta vai ser verdade. Como o autor pedia o valor falso, é a número 1, certo? Essa questão bastante interessante, porque deu para a gente retomar as regras dos conectivos. Mas eu tenho mais, vamos lá. Agora é a questão 2, mais uma questão da ESAF. As pessoas têm um preconceito com a ESAF, né? Bom, ESAF, só quem faz é gênio. Desconstrua isso, tá? Tem muita questão fácil da ESAF, muita questão que dá para resolver com o conceito básico de cada assunto. Sejam as proposições P e Q, onde P é verdadeira, eu vou marcar isso aqui, gente, porque isso é uma das coisas mais importantes da questão, certo? E Q é falso, então o autor já traz isso pra gente, que P é verdadeiro e Q é falso. Sendo V e F as abreviaturas de verdadeiros, verdadeiro e falso, respectivamente. Então, com relação às proposições compostas, a resposta correta é, lembrando, proposições compostas são proposições que possuem conectivos. Além disso, tem que ter duas ou mais declarações, divididas por conectivos. Letra A. P e Q são verdadeiras. Pessoal, essa tá fácil. É só pegar o verdade lá de cima, colocar em cima do P, certo? Porque o autor mencionou. O Q é falso, a gente vai jogar um falso aqui em cima do Q. E eu preciso de regra agora. As pessoas não gostam, às vezes, dessa lógica ou reclamam dessa lógica porque muitas vezes não se apropriam da teoria. Não dá para resolver uma questão dessa sem se apropriar da teoria primeiramente. Então, o primeiro passo é você ter uma aula de lógica, tá certo? Que nessa aula de lógica o professor abra todos os conceitos para vocês, explique direitinho de onde vem cada coisa, tá certo? Então, vamos pensar no I. O I que é a conjunção para ser verdade, todas têm que ser verdade. E o cara disse aqui que são verdade. Não é verdade isso, porque tem uma falsa. Então, no I, para ser verdade, todas têm que ser verdadeiras. Como tem uma falsa, essa questão está incorreta, tá? Incorreta. Beleza. Agora a gente vai para a letra B. Observe, o conectivo da letra B é o se, então. É aquele macete da Vera Fischer famosa. Então, o P, eu vou colocar a verdade aqui, pegando aqui de cima, tá? O valor lógico que o autor traz. E o que eu vou colocar falso? Cadê o macete? Vera Fischer é loura famosa. Portanto, a resposta correta é a letra B. Ou seja, Vera Fischer é famosa, o autor obedeceu à teoria, tá certo? Então essa questão, gente, mais uma vez, repito, está cobrando de vocês aqui apenas o conhecimento dos conectivos lógicos. E, ou, se, então, e por aí vai, tá certo? Beleza, vou fazer mais uma. Questão 3 agora, é uma questão da IBFC, que é uma banca que tem feito muitas provas aqui, principalmente na Bahia. Polícia Militar, a Gerba, entre outras, tá? Então vamos lá, 3. Dentre as afirmações, a única incorreta é... Então eu vou destacar a palavra incorreta para a gente não perder de vista. A gente está buscando a incorreta. Letra A. Se os valores lógicos de duas proposições são falsos, então o valor lógico do condicional entre elas é falso. Mais uma vez, a palavra-chave aqui é condicional, certo? Condicional é se P, então Q. O que o autor diz? Se os valores lógicos de duas proposições são falsos, então falso aqui e falso aqui, então o valor lógico do condicional será falso. Gente, mais uma vez, Vera Fischer de novo, tá? A nossa atriz aí bombada. Então, Vera Fischer é famosa. Para ser falsa, tinha que ser Vera Fischer famosa. Vera Fischer que seria famosa, falsa. Como tem aqui falso com falso, isso não vai dar falso. Isso vai dar verdadeiro. E o autor diz que é falso, portanto, a resposta é letra A, tá certo? A letra A está incorreta. O correto aqui seria verdadeiro. Eu vou escolher só mais uma para fazer para vocês aqui, tá?
Aqui, vou para a letra D. Se o valor lógico de uma proposição é falso e o valor lógico de outra proposição é verdade, então temos um falso e um verdade, então o valor lógico do bicondicional, então bicondicional é uma condicional em dose dupla. Então, aqui não vai interferir a ordem, então se o valor lógico de um é falso e de outro é verdadeiro, no bicondicional, para ser verdade, eles têm que ser iguais, V com V ou F com F. Como eu tenho dois valores diferentes, isso aqui vai dar falso no bicondicional e o autor diz que é falso. Então, essa letra D está correta, tá certo? Lembrando que ele busca aqui a incorreta, certo? Temos mais duas questões para a gente. Essa questão 4, vocês vão abrir o olho aí, porque ela está estourada em concurso público, tá? É uma questão da VUNESP, que está fazendo a prova da Polícia Civil Bahia. Essa questão está caindo demais nas provas, então, atenção. Considerando falsa a afirmação, se Ana é gerente, então Carlos é diretor. A afirmação necessariamente verdadeira é? Pessoal, qual é o comando dessa questão? Vocês vão aprender aqui comigo que nesse assunto lógica proposicional é muito importante o aluno identificar duas coisas. O conectivo, nesse caso, é se então, e o comando. O comando é, por exemplo, vai estudar, vá dormir. Comando é o que você deve fazer, tá? Fazendo uma analogia com o dia a dia. Nesse caso, o comando aqui é a palavra falsa. Muito bem, então eu vou obedecer o autor e colocar falso aqui na frente da proposição. O conectivo é se, então. O se, então é estourado em concurso. Sempre cai esse conectivo. E no se, então, todo mundo já sabe que Vera Fischer é famosa. Então, o único jeito de dar falso é com essa combinação de V com F, tá certo? Beleza. Mas essa questão é super interessante que, primeiro, ele monta essa estrutura, ou seja, ele requisita que você jogue esse Vera Fischer no entendimento da teoria. Agora, a pergunta é, o que necessariamente é verdade? A partir dessa estrutura que a gente montou, desse encadeamento, o que eu tiro de verdade? Então, observe, a verdade, gente, é que Ana é gerente. Ou seja, Ana tomou verdade aqui por conta da teoria, na lógica. Então, eu vou marcar a letra C, Ana é gerente. Agora, eu vou só comprovar, por exemplo, que as outras estão erradas. Aqui, letra E, Carlos é diretor. Não, Carlos é diretor aqui em cima está falso. E o autor pergunta aquela que é necessariamente verdadeira, tá? Letra A, por exemplo. Por que não é a letra A? Ana não é gerente. Ana gerente é verdade. Ana não é gerente, isso aqui vai ser falso. Ou, Carlos é diretor, vai ser falso também. Tem que revisar a regra do ou. No ou, para ser verdade, tem que ter pelo menos uma verdadeira. Então tem duas falsas, não tem nenhuma verdadeira. Então a letra A é falsa e o autor está buscando aquela que é necessariamente verdadeira, certo? Portanto, a resposta é letra C, galera, tá bom? Foco nessa questão que ela é muito importante. Vou para a próxima. Muito bem, eu vou começar uma sessão agora com vocês de negação, tá? Então observe, questão 5. Seja NE a abreviatura de Nordeste, a negação de o Piauí faz parte do NE, do Nordeste, ou o Paraná não faz parte do Nordeste é... Pessoal, existem regras claras no raciocínio lógico para se fazer a negação, que a gente vai estar passando para vocês aqui no decorrer das nossas postagens aqui. Então, a palavra-chave aqui é negação. Eu vou estar pegando no pé de vocês sempre, viu? Cadê o comando? É assim que eu falo em sala de aula, nos cursos presenciais. Lá no Acerte Concursos Iguatemi, eu digo, cadê a negação? Ou seja, cadê a palavra-chave? Desculpe. Então, nesse caso, é a negação, é o comando. Você tem que lembrar da regra da negação. Cadê o conectivo? Conectivo é o ou. Portanto, o Piauí faz parte do Nordeste, eu vou chamar de P. O Paraná não faz parte do Nordeste, eu vou chamar de Q, certo? Então o autor pede a negação, olha o tio, que significa negação, de P ou Q, certo? Morgan foi um cara que sistematizou isso pra gente, então isso aqui é conhecido como leis de Morgan. Então, é simples. Se cair na prova um ou, a negação se faz com i, negando as duas. E se cair um i, a negação é com ou. Então, ou nega com i nega com ou. Portanto, a negação vai ser não p, esse ou vira i, não q. Então, o contrário de, a negação de o Piauí faz parte, seria o Piauí não faz parte, tá? Então, pode ser a letra C ou a letra D.
Piauí não faz parte. I, então a letra C não pode ser porque tem um ou. A negação de que é Paraná não faz parte. A negação de Paraná não faz parte é Paraná faz parte, certo? Então a resposta correta é letra D. O Piauí não faz parte, observe que ele negou o P. O ou virou I, o Paraná faz parte do NE, do Nordeste. Portanto, a resposta, letra D, tá certo? Beleza? Eu aguardo vocês na próxima semana com mais dicas sobre lógica proposicional. Muito obrigado por ter me recebido na casa de vocês e a gente vai se falando aqui, tá bom? Até a próxima semana.